Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula antes da prova. Não vou entrar em assunto novo, vai ser só entrada digital, entrada analógica, saída analógica e comunicação serial, né? Agora, claro que eu posso incluir lógicas de programação, teste condicional, laços de repetição, trabalhar com vetor, tudo aquilo que a gente viu em PO. E também eu posso pedir alguma coisa de eletrônica, né? Ligar um LED, potenciômetro, algum sensor, né? Bom, o curso aqui não se resume apenas ao Arduino, tá ok? O sistema embarcado inclui tudo que está ao redor do microcontrolador. Aqui eu vou hoje revisar alguns programas antigos, claro, de semestres passados, onde achar que deve assim algum complemento, né, de informação, o que eu for vendo aqui que dá para complementar eu vou fazendo, tá bom? Bom, primeira aplicação é o uso do potenciômetro. A gente ainda não viu isso lá durante as aulas, tá certo? A gente já viu em eletrônica, né? Como ligar um potenciômetro. Mas aqui ainda não. Então, se você pegar o terminal da esquerda e ligar no terra e o da direita em VCC, significa que quando eu botar aqui, girar todo para a esquerda, a saída vai ser 0 volts. Quando eu botar todo para a direita, ele vai ser VCC, né? No caso 5 volts. E aqui intermediário você pode ter qualquer tensão, tá bom? Na montagem do Tinkercad eu sempre gosto de botar os fios por cima aqui do protoboard e não por trás do potenciômetro, porque por exemplo, se esse potenciômetro tivesse aqui em cima, a tendência natural do aluno é pegar o fio e botar aqui por trás para conectar aqui nesse barramento de cima. Porém, eu não vou ver essas conexões, ele fica escondida por trás do componente. Então, sempre que possível, coloque os fios pela frente, tá certo? Agora vamos aqui para a programação e a primeira dica do dia é o seguinte: é trabalhar com números ponto flutuantes, né, usando o map. A gente já viu aqui no curso que quando você mapeia um valor aqui de entrada usando o map, então todas as entradas e todas as saídas têm que ser números inteiros, tá? Então aqui int entrada, int saída, o valor de entrada é justamente o número entre 1000 e 0, entre 0 e 1023, né, lido pelo potenciômetro, e o valor de saída, aí você vai botar aqui, né, qualquer valor. A gente já viu lá na aula que se eu diminuo a escala do tipo de 0 a 100, ele perde precisão, né, toda vez que eu diminuir a escala de entrada. Eu falo range, né? Por exemplo, de 0 a 1023 tem 1023 passos. Não teria problema se eu fizesse assim, de 10.023, não, de 0 a 10.023. Não, peraí, desculpem, de 10.000 a 10.023, agora sim. É porque esse range aqui, a distância do valor máximo e do valor mínimo é igual a essa distância do valor máximo para o valor mínimo. Então ele não teria nenhuma perda de precisão aqui nessa conta, tá? Agora, se eu botar de 0 a 100, aí ele perde precisão, tá bom? E qual é a técnica aqui que a gente pode usar? Se eu quiser transformar isso aqui, não de 0 a 100, mas de 0 a 1, por exemplo. Deixa eu rodar aqui. Como a gente viu que é tudo número inteiro, a saída aqui ou vai ser 0 ou vai ser 1. E se eu quiser botar aqui entre 0 e 1 com ponto flutuante, né? Como é que a gente faz? Ao invés de 0 a 1, eu posso botar de 0 a 10.000, por exemplo, e divido aqui por 10.000. Neste momento, você não vai ver diferença nenhuma, porque como saída é do tipo inteiro, quando eu pego um int e divido por outro int, a saída continua sendo int, né? Então aqui, Então aqui, ó, ele vai continuar 0 a 1. E como é que eu faço para converter isso para um ponto flutuante? Eu boto um float aqui. Então, saída, agora que era um inteiro, vai ser convertido primeiro em um ponto flutuante, para depois fazer a divisão por 10.000. E aí esse resultado como um todo é um ponto flutuante. Vamos ver? Ok? Tá funcionando. Tá indo de 0 a 1.
Bom, eu poderia salvar isso numa variável também, né? Vou botar aqui um float, saída float. minha criatividade não é muita não. Saída float igual, aí armazena tudo isso aqui, por exemplo, numa variável e manda imprimir a variável, né? Caso você esteja insegura ou inseguro de já mandar imprimir diretamente, né? Porque muitos de vocês ainda não têm essa confiança de botar uma função dentro da outra, né? Ou seja, dentro do println já faz o typecast, que é esse float aí, e dentro já bota o map também, enfim, uma coisa dentro da outra numa linha só. Assim fica mais claro, né, de ver. Ok? Entenderam? Pois bem. E se fosse entre 0 e 100, né, com vírgula? Era só, ao invés de dividir por 10.000, dividir por 100. Aí a saída fica de 0 a 100 com vírgula, né? Ele não perde precisão. Beleza? Pronto, vou botar em pausa para abrir aqui a próxima questão. Antes de passar para a próxima questão, deixa eu mostrar aqui os tipos de dados, né? Aproveita e a gente revisa isso, o int, o float. Porque, por exemplo, o int ele vai de menos 32.768 até mais 32.767. Então, essa escala aqui, ó, de saída não pode exceder esses limites, certo? Você tem que conhecer realmente o limite do tipo de dado para não causar nenhuma aberração aí, tá? Bol e booleano, a gente sabe que é um bit só. Apesar que no Arduino, ele ocupa um byte inteiro, tá? Então, bol, ele disse que é melhor usar o bol do que boolean, lá na página que eu abri agora há pouco, tá? Bom, eu acho que não tem muito o que falar aqui. O byte e o char, eles são de 8 bits. Ou seja, ele vai de 0 a 255. Deixa eu voltar aqui. O char também. Aí o double e o float são dois tipos de dados de ponto flutuante, tá? No Arduino Uno não tem diferença entre o double e o float. Lá no Java tinha diferença, né? O double é precisão dupla, o float é precisão simples, né? Então aqui, ó, no Arduino Uno, o double ocupa 4 bytes, certo? Ou seja, é exatamente igual ao float. Agora, se fosse no Arduino Dui, por exemplo, ele já usa 8 bytes, já aumenta a precisão para 64 bits, tá certo? Então depende da placa que você está usando. O Arduino Uno, tanto faz float e double. A mesma coisa acontece com int e short. Tá? O int é 2 bytes, o short também é 2 bytes, certo? Tá aqui. Um short armazena 2 bytes. E o range aqui é o mesmo, tá? O int também são 2 bytes. O long são 4 bytes. Então o long ele vai de menos 2 bilhões 147 milhões até mais 2 bilhões 147 milhões, né? São 4 bytes. O que mais? Pronto. Esses aqui são os principais agora, tá? Agora, diferente do Java, que toda vez que aparecia, por exemplo, um ponto flutuante, vocês botavam logo o double. No microcontrolador é importante você botar realmente apenas o necessário. Porque você trabalhar, por exemplo, tudo bem, Arduino Uno, o double e float é a mesma coisa. Mas se for no Arduino Dui, por exemplo, e você estiver usando o double no lugar de float, quando poderia usar o float, ele consome muito mais memória e capacidade de processamento. Então, algumas coisas que a gente não observava no Java, porque é feito no computador, agora no microcontrolador a gente tem que observar. Por exemplo, por que a gente não usa long para tudo? Né? Porque ele vai ocupar muito mais espaço de memória e processamento para fazer, por exemplo, uma multiplicação com longs do que se for com short ou com int. Certo? Então, realmente, pense no tipo de dados quando estiver trabalhando. Agora sim, eu vou pausar novamente para pegar o próximo exemplo.
Pronto, ainda estou terminando aqui, mas já dá para ter uma ideia, tá? O próximo exemplo, eu quero que quando eu gire aqui o potenciômetro, os LEDzinhos aqui vão acendendo ou apagando à medida que o potenciômetro está sendo girado, tá bom? Ou seja, no mínimo apaga tudo, no máximo fica todos acesos, tá claro? Vou aqui, eu já copiei aqui o programa antigo, tá? Só vou fazer os ajustes. E qual a ideia, tá? A ideia é não ter que definir cada entrada dessa individualmente, que aqui eu vou ter 10, ó, do 4 ao 13. Isso mesmo, fui contar. Então, qual a ideia aqui? Que eu crio um vetor de inteiros, tá? E toda vez que eu quiser acender um LED, eu vou lá no índice daquele vetor e mando acender aquele LED. Calma, vamos com calma. Então eu vou botar logo aqui a pinagem. Então o primeiro LED da esquerda vai ser no pino 13. E como ficou tudo em ordem aqui, ficou fácil. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 e 4. Tá? Então isso aqui é uma variável comum, um vetor, tá, de 10 posições, onde o primeiro é o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto. Só para fazer um teste inicial, eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar como é que se fala? Esse pin mode input, é porque antigamente eu botava lá, definia a entrada analógica nesse pin mode, mas não precisa não. Vamos agora fazer o seguinte. Eu quero... sim. Logo no setup eu tenho que dizer que os 10 LEDs são outputs. Então aqui no setup, ao invés de eu fazer um pin mode individual para cada LED, eu vou fazer assim, ó. Pin mode, pegue o vetor e vá posição por posição do vetor, definindo ele como saída. Então do índice 0 até o índice 9... vá definindo saída por saída como output. Né? Então, disp 0. Né? Então, na primeiro loop, aqui vai ser disp 0. Ele vai configurar o pino 13 como saída. Depois ele vai configurar o pino 12 como saída. Depois o 11 como saída. E assim vai. Tá? Deixa eu apagar isso, porque o display que estava antes no teste era nodo comum. E se eu quiser inicialmente apagar todos os LEDs, nesse caso aqui, como eu botei o LED ligado ao TER, né? Ou seja, ele vai acender aqui com nível lógico 1, então eu vou botar logo o low para apagar todos os LEDs, tá? Pronto, aqui ele definiu tudo como saída e inicializou todos os LEDs apagados. Vamos agora fazer o quê? Bom, vamos ler o potenciômetro. Então, o potenciômetro, ele vai converter de 0 em 1023 a 0 a 9. São 10 LEDs que eu quero acender. E esse número aqui é o que vai definir quantos LEDs vão estar acesos. Certo? Então, como é que é o procedimento aqui? Eu estou relembrando agora, tá? Que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e estou lembrando agora. Então, inicialmente, nessa primeira parte, eu apago todos os LEDs. Para apagar todos os LEDs, eu vou lá do índice 0 a 9 e boto tudo em low. E em seguida, eu vou acender só os necessários. Acende os necessários. Então, acende os necessários significa o seguinte. Esse valor, que é um número entre 0 e 9, vai entrar aqui nesse laço do for. E esse for só vai ir de 0 até o valor do potenciômetro. Por exemplo, de 0 a 5, quer dizer que ele vai acender apenas os 5 primeiros LEDs, tá bom? E aqui vai ter um delay. Por que tem um delay? Porque senão a gente iria ficar vendo isso piscar. Porque primeiro eu mando apagar para depois acender. E depois eu dou um delay. Como não tem delay daqui para cá, aí eu não consigo enxergar o LED apagando e depois acendendo de novo. Ok? Vamos lá. Iniciar. Eu vou botar um delay aqui só para a gente ver esse processo do apagar e do acender de novo. Vou botar um delay menor só para dar uma piscadinha. Pronto. Então a gente vê, ó, que ele fica apagando e acendendo. E dependendo do potenciômetro,
ele acende mais, ou acende menos, né? Vamos agora tirar o delay para não ficar piscando. Achei esse LED muito clarinho, eu vou diminuir aqui a resistência. Tá 470 ohms, ou 330. Então vai dar trabalho, né? Deixa eu botar em pausa. Pronto. Tirei de pausa. E tá aqui, ó. Na medida que eu vou girando o potenciômetro, os LEDs vão acendendo ou apagando. Agora ele não tá indo para zero, né? Ou melhor, ele não está apagando todos, porque sempre, vamos dar uma olhadinha aqui, porque sempre ele começa de zero, ou seja, o zero, ele sempre vai estar ligado em algum momento, tá certo? Eu posso deixar isso como atividade de casa para vocês, para ajeitar esse programa de modo a ele apagar todos os LEDs quando estiver no mínimo e acender todos quando estiver no máximo. O problema está aqui no mínimo, tá certo? Vamos para o próximo. Sim, aqui eu queria dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui a calculadora. 5 volts dividido por 330 ohms. Ah, mas não é 5, porque tem a queda de tensão no LED, que é mais ou menos 1,8. 5 menos 1,8 dividido por 330 ohms. A corrente em cada LED desse está de 9,6 mA. 9,7, arredondando 10 mA. Sabendo que cada porta individualmente aguenta até 40 mA, então esse Arduino não vai ter problema de acender, tá? Agora, deixa eu dar uma olhada qual é a capacidade total de fornecimento do Arduino. Pronto, achei aqui na internet, eu nem abri o datasheet dele, botei no Google. No Google eu vi 200 mA. Então se cada um é 10 mA, ele não vai queimar não. Que aqui ele vai ficar com 100 mA quando tiver tudo ligado, né? 100 mA. Ok, agora sim, eu acho 100 mA muito ainda. Aí nesse caso aqui, de repente já era bom usar os transistores para não tirar a corrente diretamente do Arduino, tá bom? Vamos agora dar uma pausa para eu abrir outro programa aqui. Antes de continuar, vamos dar uma olhadinha na prova do semestre passado, né? Na primeira prova, tá? Então, para saber o seguinte, a temperatura e a umidade impactam na produção de leite, em criação de bovinos. Então tem um índice chamado THI, que, enfim, a fórmula é essa, e vai ter duas entradas analógicas, que é a temperatura e a umidade, tá certo? E tem 3 faixas de operação aqui para os animais. Uma faixa de conforto, uma faixa de alerta e uma faixa de perigo. Então aqui está os 7 itens que é pedido. Medir a temperatura e umidade do ambiente, calcular o THI de acordo com a equação, acender um LED RGB na cor verde se estiver confortável, vermelho se estiver em perigo, e entre o verde e o vermelho, passando por todas as cores, inclusive amarelo, se estiver entre o conforto e o perigo. Classifique a situação. Depois, né, dá um print, né, com serial.print. Classificar a situação se ele está em conforto, alerta ou perigo. Soar um alarme se estiver no perigo. E deve ter um botão, a chave, para desligar o alarme. Porque vamos dizer que o fazendeiro começou a soar o alarme, ele vai lá e desliga o alarme e cuida dos animais, tá? Depois, verificar via serial a temperatura, umidade e THI sempre que solicitado. Então vai ter que mandar um comando e solicitar esses valores. E por fim, ligar um ventilador. No caso de conforto, 2 ventiladores no caso de alerta e 3 ventiladores no caso de perigo, tá? Além disso, deve ter também um controle manual de ligar e desligar os ventiladores. E aqui, em seguida, na prova, eu detalho cada uma dessas questões, tá? Então, medir temperatura e umidade, eu falo qual é o sensor, como é que funciona, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Item 2, calcular o THI, eu explico bem direitinho, dou uma dica, aquela dica de fazer as vírgulas sumirem, trabalhar só com o número inteiro. Porque assim, o THI tem números com vírgula, né? Então, se eu multiplico tudo aqui por 10.000, por exemplo, as vírgulas somem. E no final de tudo, eu divido por 10.000. E essa é uma técnica muito usada em microcontrolador. Para evitar trabalhar com ponto flutuante, a gente trabalha com inteiro
multiplicado por um fator de escala, assim, por um fator, né? Então, ao invés de 1.8, isso aqui vai virar 18.000, tá entendendo? E aqui eu já fiz as contas para fazer essa conversão, inclusive essas multiplicações aqui de dentro dos parênteses, e a equação final do THI eu já estou dando de mão beijada, certo? Teoricamente não era para eu já dar essa equação não, era para dar só essa e pedir para você resolver isso usando somente ponto, ou melhor, para não usar ponto flutuante, para usar somente números inteiros, né? Mas aqui eu já faço as contas para vocês, para facilitar. Não quer dizer que essa minha bondade vai se repetir em outros momentos, tá bom? Em seguida, acendeu o LED RGB, de acordo com esse índice THI. É muito parecido com o que a gente fez na última aula, onde o LED saía do vermelho e ia para o azul, né, dependendo da temperatura. Depois aqui é um if, se o THI menor que 72, eita, a gente ainda não viu função, né? A função vai ficar para a segunda unidade, tá? Mas aqui seria trabalhar com funções, coisa que vocês já fizeram no Java, mas como a gente ainda não viu no Arduino, deixa para lá, deixa para a segunda unidade. Mas aqui seria só uns ifs com retorno de função. Saída, essa daqui eu acho que é a mais fácil, né? E aqui ainda disse as dificuldades das questões, né? Dificuldade fácil, dificuldade média, dificuldade difícil, né? Por exemplo. Essa primeira questão é a mais difícil, porque exige você conhecer escala, conhecer aquele constraint, né, que é o limites inferior e superior, e exige você saber trabalhar com o analógico, tá certo? E por fim, também aqui dificuldade fácil, se o Arduino receber o número T, ele retorna a temperatura, retorna assim, imprime na tela, né? Se for U, aqui é uma função, tá? Aqui ele ia retornar na função, mas no nosso caso, que a gente ainda não viu função, iria na tela mesmo. Retorna temperatura, imprime a umidade ou imprime o THI, tá ok? Bom, e ligar o ventilador também é fácil. Dá para vocês botar pausa aí nesse vídeo se quiser ler melhor as questões, tá? Para praticar. Mas vamos lá, vou botar em pausa novamente o vídeo para abrir outras questões que a gente vai fazer agora. Só que antes eu abri essa outra prova, essa aqui na verdade foi de informática básica, né, de eletrotécnica, para aluno de nível médio que nunca fizeram nem eletrônica, nem Java, nem programação, nem nada, né. Aí é uma prova mais fácil, mas aqui é aquele problema do fotorrelé elétrico. Utilizar um fotodiodo para ler a luminosidade, possibilitar também a leitura da luminosidade via serial, se a pessoa digitar lá a luminosidade, acender uma lâmpada usando comparador com esterese, que é o que a gente viu na última aula. Também o delay, um tempo mínimo para ligar a lâmpada, o delay para desligar a lâmpada. E aqui, ó, esse aqui tem até mais coisas. Ele tem uma chave de sensibilidade das temporizações. Ou seja, era 2 botões que, se eu apertasse no botão, ficava mais sensível, no outro botão ficava menos sensível, ou mais temporização, ou menos temporização, essas coisas. E também era possível ligar e desligar a lâmpada de forma manual, tá? Eu não sei se era via Bluetooth, mas aqui eu vou deixar aqui para se vocês quiserem ver como era a questão. Comparador com esterese, isso a gente já viu. As temporizações e os delays. E é isso aí, certo? Fechar agora, e agora sim vamos para a próxima questão. Pronto, para encerrar, então eu vou ver só essa questão de escala. É mais ou menos o que eu falei na última aula, mas aqui eu vou deixar registrado. Então, do mundo real vem o sensor, vem um sinal analógico, né, que é convertido por uma tensão a uma corrente, por um sensor. Vamos dizer que é um sensor que a saída dele é em tensão, né? É porque aqui ainda teria um... Espera aí, deixa eu copiar e colar isso para cá. Aqui ainda teria outra barrinha daqui, que antes de chegar no sensor analógico,
tem o mundo real, sinal a ser medido, grandeza, algo desse tipo, né? Então essa grandeza a ser medida é convertida no sinal de tensão ou de corrente, geralmente de tensão no caso do Arduino, através de um sensor analógico. E esse sinal de tensão é convertido por um valor digital através do conversor analógico digital. No caso do Arduino, é de 10 bits. Significa que sempre o valor digital vai estar entre 0 e 1023. Tá? Entre essa primeira etapa para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, a gente só pode converter, melhor, a gente pode converter usando essas equações aqui. Tá? A distância de B para C está para a distância de A para C, assim como E para F tem o mesmo tamanho proporcional em relação a D e F. Né? Deixa eu desenhar aqui umas barrinhas. Ou seja, daqui para cá está para daqui para cá, assim como daqui para cá está para daqui para cá. Certo? Então essa é a equação padrão. Deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Vou botar em pausa. Não, vou botar em pausa não. Vamos ver aqui um exemplo real. Então, não, vou botar em pausa que eu vou abrir o Tinkercad. Espera aí. Pronto. Eu botei sensor aqui de umidade. Deixa eu apagar esse aqui que ficou sem querer aqui. E, inclusive temos desse sensor por lá, né? Pela F1. Por ali. E o sensor de umidade, quando a terra está seca, a saída dele é 2,34 volts. E quando está encharcada é 4,28 volts, certo? Então ele vai de 2,34 mili, eu acho que não vou decorar não, a 4,28. Vamos lá. Peraí. Cadê comentários? Não, caixa de texto. Então aqui ele vai, o mínimo dele, eu vou botar tudo em volts, certo? 2,34 mili e o máximo em volts é 4,28. Até que eu decorei. Não sei se eu decorei errado, né? Pronto. Então essa é a tensão mínima e a tensão máxima. O quanto isso representa aqui no sensor na grandeza física, sinceramente eu não sei. Percentualmente em quantidade de água no solo. Não sei se o sensor, quando estiver no mínimo, quer dizer realmente 0% de água, e quando estiver no máximo é 100% de água. Aí a gente teria que ter o datasheet. Se você não tiver o datasheet do sensor, aí realmente você vai ali, bota no mínimo, no máximo, para calibrar seu sistema, mas não tem exatamente o valor preciso aqui da porcentagem de água no solo, quando tiver no mínimo e quando tiver no máximo. É similar àquele exemplo do LDR, que a gente fez o relé fotoelétrico, né? Eu não sei exatamente quantos lumens tinha ali no mínimo e quantos lumens representava no máximo, mas a gente tinha dois valores de referência, né? E usou eles para calibrar o relé fotoelétrico. Não sei se foi claro. No exemplo anterior do relé fotoelétrico, a gente fez com o termômetro usando o LM35. Na verdade, não foi nem o LM35, foi o sensor de temperatura do Tinkercad. E ele tinha um datasheet. Aí a gente já consegue relacionar diretamente com graus Celsius. Porque eu sei exatamente quantos graus Celsius está variando ali por volt, né? Ou quanto volts por grau Celsius aquele sensor varia, né? Bom, mas vamos repetir aquele exemplo do relé fotoelétrico, agora com sensor de umidade. Ou seja, se a umidade estiver abaixo aqui de 20% dessa escala, ele liga o regador de planta lá. E se tiver acima de 80%, ele vai soar uma buzina visando com que a pessoa que está cuidando da planta vá lá e... Bom, não sei o que o cara ia fazer não com a planta cheia d'água, mas, sei lá, faz alguma coisa, né? Então ele vai apitar uma buzina se tiver acima de 80% desta escala e vai ligar o regador. Como é que chama esse regador?
É sistema automático de regar a planta se tiver abaixo de 20%, ok? Em volts, a gente já sabe o seguinte, que essa escala aqui é mais ou menos fixa, né, do convencional analógico digital. Ela vai, quando a entrada for 5 volts, a saída é 1023. Quando a entrada é 0, a saída é 0, né? Isso aqui é uma característica do hardware do analógico digital do Arduino. E a gente viu até que dá para mudar esses 5 aqui. Esse valor a gente ajusta com o comando analog reference, algo desse tipo. Certo? Então o 0 do sensor analógico digital é igual ao 0 depois de convertido para digital. E os 5 volts do sensor analógico representa 1023, tá? Sabendo isso, eu consigo saber quem é D e quem é F, jogando nessa função aqui. Eu vou fazer aqui em off, vou botar em pausa para vocês não esperar muito. Pronto. A conta foi esse número dividido por 5 vezes 1023, dá isso aqui. Isso aqui dividido por 5 vezes 1023 dá isso aqui. 0,48, isso aqui ele vai arredondar para zero, porque o valor digital ele só trabalha com número inteiro. Isso aqui ele deve arredondar para 876, tá bom? Então, o valor mínimo realmente do sensor de umidade vai representar o 0 na saída do convencional analógico digital. E o valor máximo vai representar 876, tá bom? Então, se eu quero agora, deixa eu dar aqui um Ctrl C, Ctrl V. Se eu quero agora atuar aqui nesses 20% aqui dessa escala, deixa eu pegar aqui. Ou seja, eu tenho essa escala inteira aqui. E eu quero saber quem é esse ponto aqui, que é 20% desse grande aqui, tá? É porque aqui é 0, fica fácil. O ruim é se fosse outro número, né? Que aí você teria que subtrair para depois tirar o 20% e depois somar com a base. Aí ficou fácil porque é 0, né? Então eu já vou escrever aqui quanto é que dá aqui esses 20% e quanto é que dá aqui esses 80%. Pronto. Então 20% de 876 dá 175, 80% dá 701, tá bom? Agora é saber aqui, bom, neste caso específico eu não preciso usar o map, né? Porque no meu if lá, para ligar o irrigador é só ver se if o valor digital for menor que 175, ligue o regador lá. Se for maior que 701, apite lá a buzina, né? Mas assim, eu não preciso mapear para nada, tá? Geralmente a gente mapeia quando a gente quer saber isso aqui, ó. Como foi no caso da temperatura, tá? Na temperatura a gente precisou mapear. A gente mapeia quando a gente quer saber isso aqui. Ou seja, eu vou botar um x e um y aqui só para representar dois valores arbitrários. Mas quando a gente quer, ao final do processo, aí você usando o map, fazer uma referência à grandeza a ser medida. Por exemplo, se é um sensor de temperatura, eu quero saber em graus Celsius quanto é que está ali naquele ambiente. Ou se for de umidade, qual é o percentual de umidade relativa do ar, por exemplo. Ou a velocidade que o motor está girando, ou a inclinação, ou a aceleração. Então, só assim, em geral, né, a gente usa o map quando a gente quer fazer essa conversão do valor digital para uma grandeza que faça sentido no mundo físico, né? Que faça uma lógica para o ser humano, que faça uma referência à grandeza lá do início, à grandeza original a ser medida. No caso de temperatura, geralmente a gente vai usar o map. No caso que a gente não tem nenhuma referência, como o LDR ou esse sensor de umidade aí, que eu não sei nem se existe datasheet dele, deve existir. Mas se não me interessar saber exatamente a quantidade de água que tem ali na planta e apenas os 20% e 80%, aí eu não preciso usar o map, tá bom?
E lembrando que tem também o comando constraint, que a gente viu lá na aula do sensor de temperatura, que seria para limitar aqui o valor mapeado máximo e o valor mapeado mínimo, né? Ou seja, ele fica sempre preso dentro de uma faixa de valores, tá bom? Então vou implementar essa lógica lá. Eu vou botar em pausa e vou lá para o Tinkercad. Pronto, apaguei os LEDs, apaguei o potenciômetro, botei aqui dos LEDs, ou deixei dos LEDs, enfim. Veja que aqui eu boto o fio preto por trás do LED, mas é porque dá para ver aqui a conexão, né? Quando eu digo para não botar o componente por cima, é quando encobre totalmente o fio. Mas aqui dá para ver bem que ele está conectado aqui no catodo, certo? Vamos lá para o código agora. Então eu já botei aqui o sensor de irrigação no pino A4, a buzina no pino 2 e o sistema de irrigação no pino 9, certo? A gente tem que definir o pino 2 e o pino 9 como saída, né? Então, pino 9. Eu vou botar em pausa para vocês não terem que ficar esperando. Pronto. Agora, como é que aqui... Bom, aqui eu não vou botar logo para mapear, porque nesse a gente já viu que não ia mapear, né? Então, o valor lido do sensor, vou chamar aqui de valor sensor, é a leitura do irrigue. Não, aqui do sens aqui. Pronto, então eu leio o sensor, salvo aqui em valor sensor. Agora a gente vai ver o que? Se for menor que 175, e valor sensor for menor ou igual a 175, o que é que ele faz? Ele liga a... Eu botei LED, tá? Porque aqui ele até tem uma buzina, deixa eu mostrar aqui, mas é usando piezo. Piezo, né? E a gente ainda não viu como usar o piezo, porque ele tem que usar uma onda quadrada para ele apitar. Se eu simplesmente ligar aqui na tensão, ele não apita não. E o sistema de irrigação eu também estou representando por um LED, sabendo que pode ser um relé, né, que vai ligar um motor, uma bomba, um negócio assim. Vamos lá. Se o valor do sensor for menor que 175, é digital write no pino, peraí, se for menor, né? Se for menor é porque o solo está seco. Aí eu quero ligar o irrigador, irrigue high. Agora tem que prestar atenção no seguinte, que ele vai ligar aqui, mas uma hora ele vai ter que desligar. Nesse caso seria um else aqui mesmo, se não, se ele tiver acima de 175, ele desliga. Certo? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui, porque só vai mudar o nome das variáveis agora. Se o valor do sensor for maior ou igual a 701, é 701, né? 701. A buzina liga. Se for menor, a buzina desliga. Pronto, acabou-se o programa. É só isso. Iniciar. Então, aí ele está dizendo aqui que o solo está seco. Na medida que eu vou aumentando, o solo agora está ok. E continuar aumentando, ficou muito úmido. Muito úmido, normal. Opa, normal aqui no meio e seco aqui mais para baixo, ok? Então está funcionando bem. Bem, é isso, pessoal. Eu não vou mais prolongar muito, né? Vocês podem ficar como exercício para casa, resolver aquela primeira prova que eu mostrei, a prova que foi feita para engenharia no ano passado. Aquele já é um bom exercício, tá ok? Até a volta da greve, provavelmente. Ou melhor, a gente ainda vai ter uma aula e provavelmente é que depois vai ter greve.